Bom dia. Gostaria de desejar aí boas-vindas a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todas vocês aqui. Sabemos aí que muitas vezes não é fácil conseguir conciliar a agenda, né, a correria, compromissos. Mas é uma honra poder estar recebendo vocês aqui nesse dia, nessa palestra que nós consideramos um tema tão importante e relevante, né? Eu gostaria de dar alguns avisos, né, de como vai funcionar, como tem algumas pessoas que não são daqui, né? Então, a gente tem banheiro feminino aqui no final do corredor, se precisarem, tem bebedouro ali também. A palestra ela vai ser dividida em duas partes, né? Então, a primeira parte, iniciando agora, a gente vai até por volta de umas 10 horas. Aí a gente dá uma pausa, a gente vai ter um café ali para vocês. Depois, um café por volta de uns 20, 25 minutos. Depois a gente retorna para a segunda parte da palestra. E aí a gente continua, então, expondo aqui o assunto que vai ser tratado, né? Na primeira parte, como vai tratar mais especificamente sobre legado, né? Qual o principal legado que nós, pais, vocês, mães, podem deixar para os filhos, é um assunto que a gente vai ter a possibilidade de gravar. Então, isso depois a gente disponibiliza para vocês, né? Vocês podem compartilhar e poder esse material ter acesso a outras pessoas também. Já a segunda parte, como vai tratar um pouco sobre limites na criação de filhos, disciplina, então já é um assunto um pouco mais complicado da gente ter isso gravado e circulando nas redes, né, na internet. Então essa segunda parte não vai poder ser gravada. Então quem estiver aqui vai poder aproveitar e desfrutar desse momento, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa. No final, né? Então está programado aí para a gente terminar por volta de umas 11, 11h15, 11h20. Dependendo no decorrer, né, da palestra, se vê que não estende muito, a gente pode abrir também para algumas perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta pertinente aí, pode estar colocando, a Renata vai estar conduzindo. Gostaria desde já, no final também, não vai embora, né? Segura um pouquinho aí, nós temos uma lembrancinha ali para vocês, uma florzinha ali na porta, e a gente gostaria de compartilhar algo bem rapidinho também sobre essa lembrancinha, né? Então, mesmo quando você pegar, né, não vai embora, espera um pouquinho. A gente tem um recadinho para vocês. Hoje quem vai estar com a gente trazendo aqui essa palestra, esse assunto é a Renata, né? Está juntamente aqui com a Luciana e com a Adriana, né? Eles são da Batista Fonte de Campinas. Não sei quantos conhecem, mas é uma igreja muito séria, uma igreja muito querida por nós. Vários irmãos aqui têm desfrutado de tudo que eles proporcionam lá ao longo dos anos, né? Então, inclusive tem um outro evento também relacionado à criação de filhos que eles vão ter lá agora em junho, né? Depois eu também posso compartilhar com todos mais especificamente sobre criação de filhos, limite, disciplina, né? Então é algo também muito interessante, se tiver interesse, dá para se programar e participar lá, vale muito a pena, né? Muito bom mesmo, tá? Esse tema, né, legado, talvez é algo que a gente não está tão acostumado a ouvir isso no nosso dia a dia, né? Talvez muitas pessoas nunca nem sequer gastaram um tempo para poder entender um pouco mais o que isso significa, o que isso tem a ver com a minha vida, com a maternidade, né? Hoje em dia nós somos muito influenciados pela sociedade que a gente vive a pensar outras coisas, né? Como, por exemplo, que herança que eu vou deixar para os meus filhos? O que será que meus filhos vão ser quando crescer, profissionalmente? Será que eles serão
pessoas bem-sucedidas na vida, né? Não que essas coisas não tenham seu valor, a sua importância, mas o problema é quando isso se torna a totalidade dos nossos pensamentos, da nossa preocupação, né? Como pais. E muitas vezes nós somos influenciados por isso, né? Pela mídia, pela sociedade, os valores que são pregados aí fora. Mas a Bíblia tem uma recomendação muito importante sobre isso, né? Deus deixou uma instrução para nós, pais, sobre a questão do legado, né? E nós vemos a importância disso ser algo pertinente no nosso dia a dia, nos nossos dia a dia, a pensar sobre isso. Que marcas eu estou deixando nas vidas dos meus filhos, né? Que filhos eu estou deixando para a sociedade? Porque assim como nós e nossos filhos somos influenciados, nós também influenciamos. Então, nossos filhos, eles vão influenciar. A grande questão é o que eles vão influenciar, como eles vão influenciar, né? Então, por isso que nós pensamos em estar abordando esse assunto, né? Porque é um tema tão importante que muitas vezes é negligenciado por nós, né? Então, eu gostaria de chamar a Renata. Ela pode se apresentar melhor, falar um pouco mais do seu trabalho, da igreja. E eu gostaria de orar por esse momento, para a gente conversar, e aí a Renata já fica com a palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nessa manhã, pela vida de todas essas mães, essas mulheres que estão aqui, e se prontificaram a reservar esse tempo na sua agenda para poder aprender um pouco mais da tua palavra, para poder compreender um pouco mais da sua maternidade, desse privilégio que o Senhor concedeu para cada uma delas. Minha oração é que o Senhor use a vida da Renata agora, uma serva do Senhor, para poder comunicar a tua palavra, que os corações de todas as mulheres aqui sejam abertos para poder ouvir, refletir, que o Senhor possa falar individualmente com cada uma delas, e que hoje seja um dia, uma véspera do Dia das Mães, marcante na vida de cada uma delas. Pai. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Para nós é uma alegria podermos estar aqui hoje com vocês. Uma alegria ter recebido esse convite de poder estar aqui nessa manhã com essa igreja querida, né? E como o Rafael já disse, eu vim acompanhada pelas minhas duas amigas de vida, de ministério. Lá nós temos um ministério de mães chamado Mater, né? A gente até veio com a camisetinha para vocês verem. E é um ministério que a gente tem muito carinho e a gente dedica o nosso serviço ao Senhor, né? Para estar ajudando outras mães, assim como vocês, né? A estarem entendendo melhor, né, os ensinamentos do Senhor para a nossa vida, né, para a nossa maternidade. Então, para nós realmente é muito especial poder estar aqui com vocês nessa manhã. Para mim, particularmente também, muito gostoso, porque é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é conversar sobre Jesus e é conversar com outras mulheres sobre isso. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu trouxe também uma foto da minha família para mostrar para vocês. Agora vocês vão ter que ter paciência com a coordenação motora. Tem que mexer aqui nos dois botões. Essa é a minha família. Eu sou casada há 19 anos com o Alessandro. Nós temos os 2 filhos, a Mel, de 15 anos, e o Felipe, de 12. Essa foto é do dia do batismo da Mel, que ela se batizou agora esse ano, e foi um dia de muita alegria para nós, né? Então, era uma foto recente, eu escolhi essa porque é uma foto especial para nós. Nós estamos na Igreja Fonte já há bastante tempo, eu fui para lá, eu era de Atibaia, e fui para lá quando me casei, então já estou lá há 19 anos, né?
A nossa igreja comemora 40 anos esse ano. Mês passado, foi em março, em abril nós fizemos um culto de celebração por conta desse aniversário, né? E meu marido já vai desde pequenininho. Ele chegou na Fonte já com o 2º ano de igreja, assim, então ele já era de lá. Né? Lá eu sirvo, então, no Ministério de Mães, no Ministério de Louvor também ajudo, discipulado e também como conselheira bíblica. Minha formação profissional é em letras, mas eu não exerço, eu trabalho servindo a minha família em tempo integral, desde que me casei. Antes de começar, eu queria ler uma história para vocês. Vocês devem ter notado que a gente trouxe alguns livros aqui na frente, e depois, na hora do intervalo, vocês podem estar dando uma olhadinha. São livros sobre criação de filhos, são livros bem legais, com assuntos bem interessantes para a maternidade. Então, vocês fiquem à vontade para estarem olhando aqui depois, tá? E, inclusive, eu baseei o estudo em alguns deles, mas ao longo do estudo eu vou ir falando para vocês. Antes de ler a história, na verdade, eu sei que tem visitantes aqui no meio, né? Nem todo mundo é aqui dessa igreja. E eu queria perguntar também que vocês levantassem a mão. Qual a faixa etária dos filhos de vocês? Quem tem filho de 0 a 5? Quem tem filho de 5 a 10? Quem tem de 10 a 18? A maioria dos filhos mais velhos. Interessante, muito legal. Vamos começar, então. Eu queria ler essa história desse primeiro livro. Deixa eu mudar aqui. Esse é um livro do pastor Davi e da sua esposa, Carol Sulmurk. Não sei se vocês já ouviram falar no pastor Davi Murk. Ele é um pastor americano que mora no Brasil já há muitos anos, trabalha na organização Palavra da Vida, lá em Atibaia. E ele tem muitos livros sobre família, sobre criação de filhos, casamento e família. E esse é um dos livrinhos que eles têm, 150 Segredos para Criar Filhos Felizes. É um livrinho bem gostoso que ele tem assim um tema, como se você fosse ler diariamente. Um tema, um versículo e uma aplicação daquele assunto. Então vale a pena se vocês quiserem adquirir. Vamos lá. Conta-se a história de uma mãe de 2 filhos impossíveis, de 8 e 10 anos. Ela ficou sabendo que o novo pastor da igreja da esquina estava tendo bastante sucesso em consertar crianças. Insistiu para que lhe falasse com os meninos. O pastor concordou, mas pediu para vê-los separadamente. O filho mais novo teve o primeiro encontro. O pastor, um homem alto, com voz de trovão, perguntou-lhe com severidade: onde está Deus? O rapaz abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. O pastor repetiu a pergunta num tom ainda mais severo: onde está Deus? Mais uma vez, o garoto permaneceu de boca aberta, sem resposta. Finalmente, o pastor levantou ainda mais a sua voz e, com o dedo no rosto do garoto, berrou: onde está Deus? O menino saiu correndo da igreja, diretamente para casa, e trancou-se no quarto. Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou: o que aconteceu? O irmão mais novo, ainda ofegante, respondeu: maluco, desta vez estamos ferrados. Deus sumiu e acham que foi a gente. Gente, eu gosto muito dessa história, eu gosto muito de começar com ela. Porque o pastor Davi fala aqui, né, que nós temos uma boa e uma má notícia. Né? A má notícia é que não existe nenhum pastor, nenhum profissional, nenhum psicólogo, nenhum professor, ninguém que pode consertar e dar um jeito nos nossos filhos. A única pessoa que pode fazer isso é o Senhor Jesus. É Ele quem transforma a vida, a nossa vida e a vida dos nossos filhos também, né? E a boa notícia é que Deus não nos deixou aqui nesse mundo com essa missão de sermos mães
né? E os nossos maridos, conosco, pais, à deriva. Deus está conosco o tempo todo, né? Então, mudei? Mudei 2 vezes, né? O que é legado? Como o Rafael já falou um pouquinho aqui no começo. Muitas vezes a gente não para entender o significado das palavras, dos assuntos e de certas coisas, né? Nós acabamos ouvindo e muitas vezes existe uma confusão de entendimento do que realmente significam determinadas coisas. Eu gosto muito de, quando vou dar estudo, olhar as definições das palavras, porque isso ajuda a gente a entender melhor, né? Não sou uma especialista em grego e hebraico, como o pastor Fernando lá na igreja, mas eu gosto muito de quando eles trazem esse significado do original, né? Porque traz um novo entendimento para a gente, abre assim, fica mais claro. E eu queria ver com vocês quais as definições que o dicionário traz sobre o que é legado. Então, legado é uma disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. O Rafael falou disso também, né? Muitas vezes a gente se preocupa com isso, né? Aí quando a gente pensa às vezes em legado, a gente talvez confunda com a herança, né? Que muitas vezes é deixada para algumas pessoas, né? Então, o que se lega por meio dessa disposição. O 2 aí, 2.2. Ente querido, bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Então, isso muitas vezes acontece no leito de morte, né? Você passa uma missão, um bem, confia a alguém uma responsabilidade. E, por fim, o que é transmitido às gerações que se seguem. E eu gostei muito desse significado, desse terceiro significado, que é transmitido às gerações que se seguem, porque é sobre isso que nós vamos conversar mais a fundo hoje nessa primeira parte. O legado é algo que é transmitido de geração para geração. E esse legado, ele pode ser bom, ele pode ser também ruim, ele pode ser, então, material, pode ser espiritual, pode ser de valores, pode ser de princípios. E ele pode ter também relação com cultura, tradições que nós temos, né, que as nossas famílias têm. Então, querendo ou não, nós estamos transmitindo um legado para as pessoas à nossa volta. Nós estamos transmitindo um legado para os nossos filhos. E esse legado pode estar sendo um legado bom, mas também pode estar sendo um legado ruim. Nós vamos, se vocês quiserem... Ai, acho que eu apertei alguma coisa que eu desliguei ou não? Fui eu que fiz isso? Será que foi? Voltou. Se vocês quiserem abrir a Bíblia em Deuteronômio 6, é um trecho muito conhecido. Nós vamos estar olhando bastante para esses versículos nessa primeira parte. Deuteronômio 6, de 1 a 9. É um texto bem conhecido e bem conhecido por nós, mães, né? Pelos pais, porque ele fala um pouco sobre essa questão de legado. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel,
o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu gosto bastante desse trecho, desse texto de Deuteronômio, porque ele traz muitas lições para nós. E eu gostaria que a gente olhasse para algumas dessas lições em relação ao legado. O que está acontecendo aqui nesse texto? Moisés, em obediência a Deus, ele está passando, ensinando ao povo o quê? Os decretos e as ordenanças que o Senhor ordenou, né, que ele fizesse. Qual o motivo disso? No versículo 1, a gente vê para que se cumpram, né? Para que cumpra. Então, ele está ensinando ao povo os decretos do Senhor para que eles cumpram aqueles decretos. E se eles fizerem isso, o que vai acontecer? No versículo 2, vocês, seus filhos, seus netos, ou seja, de geração a geração, farão o quê? Temerão ao Senhor. Vocês percebem a sequência, né? O Senhor tem os decretos dele, ele pede para que Moisés faça isso ao povo, para que eles cumpram e obedeçam, porque dessa forma, de geração a geração, a palavra do Senhor, o legado da palavra do Senhor vai estar sendo passado para as próximas gerações. E quando nós obedecemos essas regras, o que acontece? Nós estamos temendo ao Senhor, né? A palavra de Deus, eu coloquei aí, né? É maravilhosa. E que riqueza de ensinamentos ela traz para nós, né? Apertei de novo errado. Opa, voltou. E o outro livro que eu queria mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, é o livro Desafio aos Pais, do autor Paul Tripp. Ele é um livro muito legal. Eu li na pandemia, eu fiz um clube do livro com algumas amigas, todo mundo em casa, né? Amigas de infância que moravam em outras cidades. E um grupo de 5 amigas. Nós lemos e a gente se reunia virtualmente uma vez por semana para estudar esse livro aqui. E foi muito bom. É um livro que eu recomendo bastante para vocês. O Paul Tripp, no livro, ele fala que nós, pais, somos pais embaixadores. Nós somos como embaixadores. E o que é um embaixador? Né? O embaixador é aquela pessoa que ela está representando alguém, um país ou alguém. Né? O embaixador, ele não representa os seus próprios interesses, mas ele representa os interesses daquele que o enviou. Ou seja, né, nosso papel como mães é um papel de embaixadora. Né? Nós somos embaixadoras do Senhor. Nós estamos representando o nosso Deus. Né? Então, não é sobre nós, não é sobre o que nós pensamos, o nosso jeito, o que nós queremos, mas é sobre Deus. Né? Então, nós somos instrumentos do Senhor para levar os nossos filhos aos pés da cruz. Essa é a nossa missão de vida como mães. Gente, até o fim eu vou conseguir mudar sem apagar o negócio. Eu não sei quantas de vocês conhecem a banda Canto Verbo. O André, ele é o líder dessa banda. E ele tem um trecho de um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte: me perguntaram se ter filhos cansa.
Ora, tudo na vida cansa. Maratonar séries na Netflix cansa. Ir para festas tarde da noite e voltar de madrugada cansa. A questão é refletir sobre quais são as coisas pelas quais vale a pena cansar. Filhos não dão trabalho, eles são o trabalho da família. E também são sinais da fé que temos em Deus. Não criamos filhos para nós mesmos, mas para refletir a luz divina em um mundo coberto por trevas. Nossas olheiras são acompanhadas por corações descansados, em paz com nossas escolhas e com a nossa missão. Ter filhos como expressão da nossa fé é estar sempre cansados, mas jamais arrependidos. Muito lindo, né? E quantas verdades nós temos aqui, né? Os filhos, eles são o nosso trabalho. Sim, cansa, mas nós nunca estamos arrependidos, porque é um privilégio que o Senhor nos dá. Os filhos são herança do Senhor na nossa vida. É um privilégio para nós podermos levar os nossos filhos, os ensinamentos do Senhor e conduzi-los aos pés da cruz, né? Então, nós não criamos filhos para nós mesmos, né? Mas para refletir a luz divina em um mundo coberto por trevas. Existe um propósito, né? Na criação de filhos. Uma outra frase que eu gosto muito do pastor Elder Cardim, inclusive ele tem uma pregação muito boa sobre legado também, depois a gente pode deixar o link com o Rafael para passar para vocês assistirem. Eu gosto muito da definição que ele traz sobre o que é ter filhos. Ter filhos é imprimir o caráter de Deus na próxima geração, né? Que especial isso, que privilégio. Então, imprimir o caráter de Deus na próxima geração. Nós não vamos durar para sempre, né? Os filhos vão chegar a lugares onde nós não vamos chegar. Então, essa missão de transmitir esse legado de fé para eles é muito importante, porque eles vão continuar levando a imagem e semelhança de Deus, né? O amor de Deus às próximas gerações. Eu lembrei, repassando o estudo essa semana, de um texto, de um trechinho do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz também, do C.S. Lewis. Não sei se todas conhecem, já ouviram falar desse livro, mas é um livro que C.S. Lewis escreveu como se fosse o diabo dando instruções, né, para o seu aprendiz de como ele poderia fazer com as suas tentações, as suas artimanhas, ali na humanidade, com os humanos, né? E tem um trecho que ele fala exatamente isso, o diabo falando para o seu aprendiz. Ele quer realmente, ele está se referindo a Deus, quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura, serão qualitativamente como a sua, não porque eles a têm absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele. Então, sim, o Senhor tem um plano de encher o universo com um monte de pequenas réplicas dele, réplicas maravilhosas do nosso Senhor, que são imagem e semelhança do nosso Senhor. Mas como então executar essa missão na prática e no dia a dia? Agora a gente vai voltar para o versículo 7 de Deuteronômio 6, que diz o seguinte, e eu quero focar um pouco mais nele. Ensine-a com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vocês viram que eu grifei algumas palavras, né? Persistência, conversar, sentado,
andando pelo caminho, ao deitar e quando se levantar. Gente, esse versículo traz muitas instruções de como nós podemos transmitir o nosso legado e as ordenanças do Senhor para os nossos filhos. E quando ele fala aqui sobre ter persistência, é porque é algo que a gente precisa realmente fazer diariamente. É sempre, não vai ser uma vez que a gente vai ensinar e nunca mais a gente vai falar sobre aquilo. Nós vamos ser persistentes nisso, né? Nós vamos ter que fazer isso muitas vezes. E as oportunidades que nós temos para isso é de conversar com eles nos momentos da nossa vida ordinária, na nossa vida diária, na nossa rotina. Mesmo corrida, eu sei que todas nós temos as nossas rotinas, né, de trabalho, de cuidados com a casa, mas nós precisamos ser intencionais nisso, né, e aproveitar esses momentos. Por quê? Porque são nesses momentos que as conversas mais profundas vão acontecer. Vocês devem ter suas experiências pessoais. Se eu pudesse abrir para compartilhar, certamente vocês iriam compartilhar momentos assim como eu tive várias experiências e ainda tenho, né, com os meus filhos em casa. E às vezes você está ali, com o horário apertado, terminando o almoço, porque precisa sair para ir para a escola, e vem uma pergunta sobre determinado assunto. Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser a sua reação, né? Não, agora eu não posso, ou você vai parar, vai dar atenção para aquela conversa, para aquele assunto que está surgindo ali naquele momento, né? Então, nesses momentos, eles abrem o coração. Acontecem também quando a gente está andando de carro. Às vezes você vai estar lá dirigindo, levando o seu filho para algum lugar, para alguma atividade, e vocês vão ter um tempo para conversar, né? Então, aproveitem esses momentos para estarem conversando. A gente tem um hábito em casa de que todo dia pela manhã indo para a escola, um de nós ora no carro, faz a oração indo para a escola. Isso é muito gostoso, a gente tem um tempo de oração ali juntos, aproveitando o caminho, né? De casa à escola, 10, 15 minutos. Aqui para vocês, acho que talvez seja mais longe, né? Aqui em São Paulo as coisas são mais distantes, né? Mas aproveitem esses momentos. Na hora de dormir, ao levantar, muitas vezes na hora de dormir também. Uma vez eu li num livro, o autor falava que a janela do coração dos nossos filhos, ela se abre muitas vezes na hora de dormir. E às vezes você acha que ele está fazendo alguma graça ali, enrolando, né, para não querer dormir, mas conversas profundas podem surgir desses momentos, né? Mas como esses momentos vão acontecer se nós não estivermos investindo tempo e sendo intencionais diariamente com os nossos filhos, né? Então, nós não podemos usar a nossa rotina, os nossos afazeres, a nossa correria do dia a dia como desculpas para isso. Nós precisamos ser intencionais nessas conversas e nesses momentos com eles. O Elder Cardin também fala que a família cristã está sempre a uma geração de sua extinção. E eu achei muito interessante quando ele falou isso, e ele até repetiu 2 vezes a frase na pregação. E ele falou: "E eu não estou exagerando". Gente, que triste pensar nisso, né? Que o legado da fé, ele pode terminar a qualquer momento. Então, ele está sempre a uma geração. Que responsabilidade a nossa de transmitir o legado da fé para os nossos filhos, para a próxima geração, para que isso não se perca. E aí eu coloquei a palavra inculcar, 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 né? Que tem o versículo que diz, né? Que a gente tem que inculcar. E esse inculcar, o que significa? E ele explicou muito bem isso na pregação, e eu achei bem interessante de trazer para vocês. Esse inculcar de Deuteronômio, o significado dele
é afiar frequentemente. Por quê? Ele diz que essa palavra era muito usada no contexto das guerras, quando os guerreiros precisavam afiar as suas flechas para a batalha. Então eles ficavam afiando, 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 até estar pronta para a batalha. E aquele outro versículo muito conhecido, no Salmo 127, 4 e 5, que diz: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava, eu não sei se vocês sabem, mas é o lugar, aquele objeto, onde as flechas do guerreiro eram colocadas, né? Então, que legal essa comparação em relação ao que os nossos filhos são essas flechas e que nós devemos esse inculcar, então, é esse afiar, afiar. Nós estamos moldando, sendo instrumentos para moldar a vida dos nossos filhos, para que essas flechas cheguem um dia a lugares onde nós não chegaremos, né? Então, nosso objetivo é alcançar o coração dos nossos filhos. O Paul Tripp fala muito sobre isso. Essa outra autora do livro, não sei se vocês conhecem esse livro, Não Me Faça Contar Até 3, da Ginger Plowman. O Davi Murk também tem esse comentário bíblico aqui. Ele é bem grandão, é um livro para consulta mesmo, de temas muito relevantes sobre a família, lar, família e casamento. Fala muito sobre essa questão do coração, que o nosso objetivo principal é alcançar o coração dos nossos filhos. E aí eu coloquei que o bom comportamento será uma consequência de um coração obediente ao Senhor. Por quê? Porque muitas vezes os pais carregam esse peso em relação ao comportamento, né? Muitas vezes nós, mães, nos preocupamos mais com o comportamento do que com o coração, né? Ninguém quer passar por aquela cena que todos conhecemos, né? Quando os filhos são pequenos, estão nessa primeira fase aí, da famosa birra no chão no supermercado. Isso jamais vai acontecer com os nossos filhos. Com a minha filha aconteceu e foi muito... assim, hoje é engraçado, né? Mas no dia certamente não foi. Saindo de um restaurante, ela estava na salinha ali das crianças e a gente avisou, a gente vai embora. Ela foi esgoelando da porta da coisa, atravessando o restaurante até a calçada. E com quem a gente dá de cara na calçada? Um casal da igreja, óbvio, né? E aí você já pensa, ai meu Deus, o que vão pensar de mim, né? O que eles vão pensar que eu não estou educando essa criança? Como a gente tem essa reação, né? A gente tem esse temor a homens ao invés de temer a Deus, né? E a gente se preocupa muitas vezes com o comportamento e esquece de se preocupar com o coração. Porque o comportamento vai ser uma consequência do coração. Se o coração estiver alinhado e obediente a Deus, obviamente o comportamento vai ser diferente, né? E aqui um encorajamento. Eu gosto sempre de falar isso também. Não carreguem o peso da transformação. Isso é uma coisa que muitas vezes acontece e que deixam as mães e pais sobrecarregados. Nós achamos que nós temos o poder de transformar os nossos filhos. Isso é um engano, porque nós não podemos transformar nada, né? Como eu falei no início, o único que pode transformar a vida dos nossos filhos é o Senhor Jesus, né? Então, esse papel não é nosso. Esse papel é do Senhor. O nosso papel qual é? O nosso papel não é transformar o coração, mas o nosso papel é confiar no Senhor e fazer a nossa parte, transmitindo esses decretos e ordenanças, né? A transformação é papel do Senhor, então. Só Ele vai transformar a vida. E o nosso papel, então, é ensinar, instruir e deixar um bom legado para os nossos filhos. Indo para a conclusão,
Qual, então, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos? Nós vamos ler novamente o versículo 5 de Deuteronômio agora, Deuteronômio 6:5, que diz o seguinte: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O maior legado que nós podemos deixar, então, para os nossos filhos é um legado de fé, de conhecer, amar, obedecer e servir ao único Deus verdadeiro. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. Essa é a nossa missão. Essa é a missão pela qual Deus nos deixou. Essa é a missão que Deus nos deixou. Tem mais um versículo, Salmo 145, versículo 4, que diz: Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, todos nós temos o privilégio, né? Todas nós, mães, temos o privilégio de sermos instrumentos do Senhor na vida dos nossos filhos. E aqui também uma observação para nós e para o nosso coração como mães, porque muitas vezes coisas que são boas podem se tornar coisas ruins. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Muitas vezes eu falar, eu sou um instrumento do Senhor na vida dos meus filhos, pode gerar um orgulho dentro do meu coração, né? Eu sou um instrumento do Senhor na vida dos meus filhos. E isso não deve acontecer, né? Por quê? Porque os filhos também são instrumentos do Senhor nas nossas vidas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como a gente aprende depois que eles nascem, não é verdade? E ao longo dos anos, como nós somos desafiadas, como nós vimos, né? Nós podemos ver na vida deles coisas que eles são reflexos nossos, né? De coisas que são certas, de coisas que nós fazemos errado e que muitas vezes eles vão replicando aquilo, né? Então, o Senhor também usa os filhos como instrumento nas nossas vidas, né? Lembrar que nós somos iguais, nós não somos superiores aos nossos filhos. Nós somos tão pecadores e tão necessitados do Senhor Jesus como eles. Então, reconhecer e ter essa humildade, né, diante deles mesmo, de reconhecer quando você precisar, você pisou na bola com seu filho, pedir perdão, isso é demonstrar humildade, é demonstrar que você é igual, que você precisa do mesmo Deus que eles precisam, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar, né? Nessa nossa jornada que é tão maravilhosa, mas tão desafiadora também. E antes de orar com vocês, eu trouxe uma música que eu gostaria de pedir para que os meninos colocassem agora. E vocês, eu gostaria que vocês fizessem dessa música. Amém, né? Eu não chorei até agora eu choro. Não tem como, né? Não se emocionar. E vamos orar então, para encerrar essa primeira parte. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã aqui, por esse tempo tão especial. E queremos pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja conosco na nossa maternidade, nos ajudando, ó Pai, a transmitir esse legado de fé. Essa missão tão importante que o Senhor deixou para nós. E estarmos lembrando, Senhor, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E que bênção pode ser isso às próximas gerações. Então, nos ajude, ó Pai, a transmitir as suas ordenanças aos nossos filhos, ó Pai. E lembrar que isso não acontece só quando eles são pequenos, mas ao longo de toda a vida. Quando eles são pré-adolescentes, adolescentes e ainda precisam de nós. Nos dê ânimo para isso, ó Pai, nos dê sabedoria para instruí-los nos seus caminhos, ó Pai. Abençoa, ó Pai,
mais uma vez esse tempo aqui. Nos dê um bom tempo agora de comunhão e logo mais a segunda parte desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Pronto. Antes da gente ir, eu só queria, enquanto estava ouvindo ali, estava pensando, né? Quantas oportunidades, né, nós temos no nosso dia a dia para influenciar nossos filhos, né? Pensando em questões práticas também, né? Eu sei pensar algumas coisas. A maneira como nós nos comunicamos, né? Um com o outro, marido e mulher. Nossos filhos, eles aprendem pelo que ouvem, mas muito mais pelo que eles veem, pelo exemplo, né? Então, a maneira como nós tratamos uns aos outros, aquele troco que foi dado errado no supermercado, na padaria, no McDonald's, né? Que a pessoa errou e a gente vê que recebemos um valor maior e a gente acha que tiramos vantagem, né? Nós estamos comunicando alguma coisa aos nossos filhos, né? E uma outra área que me fez lembrar, que tem a ver com esse livro aí, é um livro que nós temos estudado aqui num grupo de pais, conversas de pais com seus filhos, né? E o autor, ele traz um relato de um estudo que foi feito, um estudo americano, uma pesquisa, onde ele fala que, em média, filhos adolescentes, eles conversam com seus pais em torno de 15 minutos. Só que não é por dia, é por semana. Agora, 15 minutos por semana. O que um pai consegue comunicar aos seus filhos? E ainda o que se comunica, será que tem alguma coisa que é relacionado a Deus? Muito provável que não, que vai ser às vezes um momento ali de cobrança, um momento de desentendimento, de discussão, né? Então, a área da comunicação na nossa vida, como pais, é algo que nós temos que explorar ao máximo, né? Recentemente, o pastor Creuza esteve aqui, veio do Uruguai, e na pregação dele ele falou que um dos melhores momentos que ele tem com seus filhos, que ele tinha com seus filhos aqui, era no trajeto de ida e volta para a escola, nessas conversas. E eu também tenho tido essa experiência. Às vezes as melhores conversas é quando a gente está indo para a escola, levando, buscando, que surgem as dúvidas. É um tempo ali que está só a gente no carro e a gente pode ir conversando e instruindo o coração deles, né? Então, o texto de Deuteronômio nos instrui isso, né? Aproveitar as oportunidades, né? E não pode ser algo uma vez por semana. É diário, né? Levantar na mesa, durante o dia, no caminho. Isso dá a ideia de ser algo constante, né? Então, que o Senhor nos ajude nesse desafio, né? Vocês, mães, e consequentemente nós pais também, né? Então, a gente vai ter um café agora, tá bom? Fique à vontade.